Boa noite. Um prazer estar aqui no MAN. Quero inicialmente agradecer o convite me feito a semana passada para que eu estivesse aqui conversando com vocês e com a Júlia sobre a temática da próxima Panorama da Arte Brasileira, que tem como temática o tema do sertão, ou a palavra sertão. Normalmente, quando nós ouvimos a palavra sertão, ela remete a um conjunto de imagens, a um conjunto de temas, não é, que foram construídos ao longo do século XX. O sertão costuma ser associado muito mais à região Nordeste, por exemplo, que a demais regiões do país. Mas nem sempre sertão, essa sinonimia entre sertão e Nordeste estava presente. Isso foi uma construção do século XX. Não é? Quando nós ouvimos falar em sertão, nós pensamos em seca, retirada, coronelismo, nós pensamos em cangaço, não é? Nós pensamos em movimentos religiosos, não é? Quer dizer, há um conjunto de temáticas, um conjunto de acontecimentos, de personagens que estão ligados a essa palavra sertão. Mas o sertão antecede muito o Nordeste. O Nordeste é um conceito, um recorte regional que só surge no começo do século XX. O Nordeste não existe antes do final da década de 10 do século XX. O Brasil, até o início do século XX, se dividia entre Norte e Sul. Não é? Até por isso, muitas vezes, os moradores de São Paulo ainda se referem ao Nordeste como Norte. Você veio do Norte, você é nortista, justamente porque o conceito de Nordeste é muito recente. Né? Ele é uma construção do início do século XX. Né? E o discurso regionalista nordestino ele foi muito eficiente de capturar o conceito de sertão. O sertão foi sendo capturado pela produção cultural nordestina. O romance de 30 tem uma importância muito grande nisso, mas a produção sociológica, a produção historiográfica foi capturando esse conceito de sertão, a ponto das demais regiões brasileiras não terem mais sertão, mas interior. Não é? Muita gente pensa, por exemplo, que o livro de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, se refere ao Nordeste. Várias vezes as pessoas cometem esse erro, achando que Guimarães fala do Nordeste. Guimarães fala do sertão das Gerais, não é? Porque o sertão, na verdade, é uma palavra que já aparece lá no português do século XVI, XIV, XV, XVI, não é? E sertão se refere a um lugar desabitado. Sertão é o lugar do vazio. O primeiro grande sentido do sertão é um vazio. Sertão é um silêncio. E, por isso mesmo, o sertão é um lugar onde se pode atribuir distintos significados. À medida que ele é esse vazio de sentido, ele pode ser significado de várias formas. Não é? O sertão também normalmente significa um outro tempo. O sertão é um tempo diverso daquele de quem fala e do lugar de onde ele fala. Então, o sertão normalmente remete ao passado. O sertão está num tempo anterior. O sertão vive um tempo anterior. Quer dizer, vive um tempo anterior à civilização, vive um tempo anterior ao progresso, vive um tempo anterior à urbanização, vive um tempo anterior do desenvolvimento, etc. Então, essa ideia do sertão como confins. Não é? A palavra confins muitas vezes também é usado para falar do sertão. O sertão é uma distância. O sertão é uma longura física e temporal. Então, o sertão está sempre longe de nós. Não é? Quer dizer, mesmo quando estamos dentro do sertão.
E, aliás, o sertão está dentro de quase todos nós. Porque o sertão a gente leva para onde ele vai. Onde a gente vai, o sertão vai com a gente. O sertão habita o meio da cidade. O sertão habita o meio do mundo. Porque ele vai com cada um de nós aonde, não é, nós o levamos. Essa estereotipia em torno do sertão não permite, por exemplo, que se veja, não é, que o sertão é tão complexo, é tão diverso quanto qualquer outro espaço, não é, nacional. Não é? E, claro, sertão não é uma palavra que se refere apenas ao Brasil. O Brasil não tem um monopólio do sertão. Não é? Outras terras também são sertanejas. Outras terras também têm sertão. Todas as colônias portuguesas, por exemplo, têm sertão. O próprio Portugal tem sertão. Não é? Só que, claro, em cada cultura, em cada sociedade, o sertão vai ganhar sentidos e significados específicos, né? Porque os espaços, né, não são inseparáveis, não são separáveis dos discursos, das imagens que lhes dão sentido e significado. O espaço é uma produção humana. O espaço não se reduz à sua dimensão empírica. Os recortes espaciais são construções políticas e são construções culturais. Não é? O Nordeste, por exemplo, não é simplesmente uma região política administrativa, né? Não é apenas uma convenção. O Nordeste existe como realidade simbólica, identitária, como realidade política e como realidade cultural. Não é? O Brasil está oficialmente, desde 1969, dividido em 5 regiões. Não é? Mas o Nordeste é a região que efetivamente existe, no sentido de que ela é subjetivada e vivida pelos seus sujeitos. Não é? Vocês são paulistas ou cariocas, mas dificilmente vocês se sentem sudestinos. Para vocês não faz o menor sentido a ideia de Sudeste. A identidade regional é paulista, é carioca, é mineiro. Nós, do Nordeste, nós somos paraibanos e nordestinos, cearenses e nordestinos, sergipanos e nordestinos. Nós temos uma dupla identidade que se sobrepõe. Não é? Quer dizer, a nordestinidade é vivida, é sentida. Ela existe porque eu choro por causa do Nordeste, eu me revolto por causa dele, eu construo arte em nome dele, não é? Eu produzo literatura em seu nome. Então, essa região, não é, é muito mais do que uma simples recorte político-administrativo. É muito mais do que uma simples convenção, não é, feita pelo Estado. Ela é um agregado de sentidos. Ele é um conjunto de sentidos e de significados. Quando você fala Nordeste e quando você fala em sertão nordestino, né, imediatamente um conjunto de imagens vem à nossa cabeça. E esse conjunto de imagens foi sendo construído, né, esse imaginário foi sendo construído ao longo do século XX, pela literatura, pelo cinema, pelo teatro, pela pintura, não é, pela sociologia, pela historiografia, não é? Quer dizer, nós construímos um conjunto de imagens que, quando a gente fala sertão, esse agregado de imagens, né? E aí a dificuldade de sair dessas imagens. O desafio, quando se vai tratar do sertão ou do Nordeste, é fugir das imagens clichês, da estereotipia, é dar conta da diversidade, da multiplicidade do ser sertão. Não é? Petrolina é sertão. Petrolina é alto sertão de Pernambuco. Mas Petrolina vende apartamentos de 4 milhões de reais porque eles ficam na orla do Rio, São Francisco. Então, é o imaginário da orla, não é, que é transferido para o interior do sertão. O sertão do Nordeste, hoje, as pessoas tangem gado com motos. Não é? A motocicleta substituiu os jumentos e os cavalos. Não é? Então, a ideia do sertão como atraso,
né, como lugar do atraso, como lugar onde o progresso não chegou, como lugar onde a modernidade não chegou, o sertão como lugar da tradição, o sertão como lugar do artesanal e não do industrial, não é? Todas essas imagens têm que ser revistas, porque o sertão é isso, mas é muito mais do que isso. O sertão hoje, não é pós-moderno, não é? E é moderno. Quer dizer, o sertão é atravessado por todos os fluxos econômicos, culturais, não é, simbólicos, que atravessa qualquer espaço do mundo. O sertão é global, não é? O sertão é globalizado. Quer dizer, então, tratar do sertão, não é, significa tratar da sua complexidade e da sua diversidade, da sua multiplicidade, do seu caráter múltiplo, não é? Desse caráter ambíguo, contrastante, conflituoso do próprio sertão. Não é? O sertão, como se sabe, não é não apenas o sertão nordestino, em grande medida, não é, nós associamos à pobreza, né? É o lugar da pobreza, é o lugar da miséria. Mas a miséria está nas grandes cidades brasileiras. A miséria está, né, em todas as capitais brasileiras. Quer dizer, porque o sertão está nas grandes cidades brasileiras. Porque os sertanejos vieram em massa para as grandes cidades e trouxeram o sertão com eles. O sertão convive, não é, numa metrópole como São Paulo. O sertão está aqui, não é? O sertão está em Santa Amaro. O sertão está no Brás, não é? Onde os sertanejos trataram de reconstruir pedaços, fragmentos, não é? Reinventar o sertão. Não é? Então, você reinventa o sertão onde ele vai. Não é? As artes reinventam e inventam os espaços. Não é? Os espaços precisam da arte, não é? De falar, de escrever, de dizer, de produzir cenas, de construir imagens, para que eles tenham consistência, identidade, realidade. Não é? Os espaços não existem como um dado, eles são uma construção humana. Não é? Quer dizer, eles têm que fazer sentido, como tudo aquilo que é humano, né? Os espaços têm que ser dotados de sentido. Não é? E os sentidos são dados pelas vivências, pelas experiências, pelas experimentações, não é? Que se faz desses espaços. Então, o sertão, né, é uma experiência múltipla, né, embora ela tenda a ser narrado, né, quase sempre a partir de determinados clichês. Né? Vocês devem conhecer, por exemplo, um autor pernambucano, Marcelino Freire, né, que é um autor que se caracteriza por fazer uma literatura do urbano. Marcelino Freire escreve basicamente sobre a metrópole. Não é? Ele é, nesse aspecto, um pioneiro, porque, em grande medida, a literatura nordestina, durante muito tempo, simplesmente ignorou o fenômeno metropolitano, o fenômeno urbano. Quer dizer, o Nordeste tem 3 das maiores metrópoles do país, né, e a grande parte da arte e da literatura nordestina tratava sempre, não é, do rural. É como se o Nordeste tivesse parado no tempo. É uma característica da ideia que a gente tem do Nordeste. O Nordeste pertence ao passado. O Nordeste é um lugar de nostalgia, não é? Nostalgia de um passado de glória que se perdeu, não é? Porque o Nordeste foi uma invenção de elites que perderam, não é, espaço a nível nacional, perderam o espaço econômico, perderam o espaço político, não é? Foram derrotadas, né, no processo de implantação da sociedade urbana industrial burguesa no Brasil, capitalista. O Nordeste é uma invenção reacionária a esse processo, é uma invenção conservadora, né, que tenta conservar a sociedade estamental, patriarcal, nobiliárquica, aristocrática, não é? Quando o Nordeste foi o centro da economia brasileira e quando o Nordeste foi, né, o espaço que se tornou o Nordeste foi o centro da política nacional. Não é?
Então, pensar, não é, pensar o Nordeste e pensar o sertão, não é, significa levar em conta essa história, não é, essa história que se construiu, não é, a ideia de Nordeste e depois a sinonimia entre Nordeste e sertão, não é, esse quase monopólio do sertão, não é, que o Nordeste vai estabelecer, como praticamente vai monopolizar a ideia de seca. Não é? As outras áreas do Brasil têm estiagem, não tem seca. Seca é só nossa. Não é? Quer dizer, a produção nordestina, o discurso regionalista capturou a própria ideia de seca. Quando a gente pensa em seca, a gente pensa no Nordeste com o seu retirante, não é? Com o famoso retirante, com a retirada, com o êxodo, etc. Não é? Então, até porque, não é? Esse espaço que veio se transformar no Nordeste é um espaço privilegiado em termos de produção, né, cultural, de emissores de discurso. Essa área, né, é uma área de onde saiu grandes artistas, grandes intelectuais, não é? Os autores de literatura talvez mais lidos, não é? Com raras exceções de outros, mas o romance de 30 é, de longe, o romance, não é, os livros mais conhecidos da literatura brasileira. Então, essa construção tem muita força justamente por causa da força do talento de quem construiu essa região. Essa região foi construída por ninguém menos do que Gilberto Freire, não é? Por Ariano Suassuna. Quer dizer, então, a força, né, de uma região construída por Graciliano Ramos, Jorge Amado, Zé Lins do Rego, Armando Fontes, Raquel de Queiroz, não é brincadeira. A força desse imaginário e a qualidade das imagens e a potência desses discursos que produziram, né? E aí vai Cícero Dias, Lula Cardoso Aires, não é? Por aí vai, né? Quer dizer, em qualquer ramo, né? Se você for para a música popular brasileira, desde Luiz Gonzaga, né? A potência de Luiz Gonzaga, não é? E, toda a produção cultural que vem daquela área, e por isso o Nordeste, não é uma construção tão forte, não é uma construção tão difícil de ser desconstruída. Quando eu nomeei o meu livro de A Invenção do Nordeste e Outras Artes, justamente porque a minha esperança é que as artes ajudem a desconstruir isso. Não é a academia que vai fazer. Infelizmente, o discurso acadêmico não tem o alcance, não é? Embora, para minha surpresa, meu livro tenha virado arte, tenha virado uma peça de teatro de muito sucesso, não é? Talvez realizando aquilo que eu pensava, né? Que as artes são a grande possibilidade de reconstruir, de rever, de repensar um imaginário, né? Quando eu lancei a obra A Invenção do Nordeste, as pessoas dizem, sim, mas se o Nordeste foi inventado, ele não existe? Eu digo, não, ele existe porque ele foi inventado. E ele existe com muita força por causa da qualidade dos seus inventores, né? A força dos discursos que o produziu. A mesma coisa o sertão, né? Desde a grande obra fundadora, né, da imaginária em torno do sertão no Brasil, Sertões, de Euclides da Cunha, que constrói um conjunto de imagens impressionantes em torno do sertão. É um grande arquivo de imagens, de onde, por exemplo, toda a literatura posterior bebeu para falar do sertão, não é? E depois você tem o outro arquivo fantástico, que é Guimarães Rosa. Duas obras monumentais da literatura brasileira, né? Embora, quando Euclides escreveu Os Sertões, não pretendia ter escrito um livro de literatura. Euclides, quando escreveu Os Sertões, pretendia ter escrito uma obra científica sobre a sua época. Ele pretendia fazer um tratado de interpretação de Canudos, entender sociologicamente, com as teorias de época, as teorias deterministas, raciais e mesológicas, o fenômeno de Canudos. Quer dizer, Sertões virou literatura no pós-30, mas, quando Euclides escreveu Os Sertões, ele não pretendia fazer literatura,
Ele pretendia fazer sociologia, não é? Escrever uma interpretação daquele grande acontecimento, né? Uma das grandes carnificinas, uma das, né, grandes carnificinas da história do Brasil, que é uma carnificina sem fim. Não é? A história do Brasil começa com o genocídio indígena, não é? É continuado pela tragédia, não é? da matança e da tortura coletiva de africanos trazidos em massa para cá, e continua ao longo do tempo, não é? Com genocídios permanentes, matanças permanentes. Nós temos uma história, como dizia Zé Honório Rodrigues, uma história cruenta, cruel, sanguinária, não é? Quer dizer, camponeses são mortos o tempo todo, os índios continuam sendo mortos, não é? Quer dizer, os pobres, os pretos, continuam sendo massacrados, não é? Os homossexuais, continuam as mulheres, não é? Somos o país que mais mata pessoas, não é? Matamos gente por ano, o equivalente a uma guerra civil. Então, nós somos uma sociedade violentíssima, não é? E, portanto, temos que pensar, inclusive porque a imagem da violência é muito associada ao sertão, né? O sertão é muito pensado como esse lugar da valentia, da violência, não é? No discurso nordestino é, inclusive, associado ao cabra-macho, não é? Porque o regionalismo nordestino inventou uma figura, o cabra-macho, lá nos anos 20, não é? Uma figura compensatória para o debacle econômica e política das elites regionais. Elas estavam ficando impotentes do ponto de vista político e econômico, e inventou uma figura potente do ponto de vista sexual, viril, né, masculino, que era o cabra-macho, uma figura compensatória, né? Nós somos pobres, mas somos macho. Somos desenvolvidos, né? Paulista que é feminado, porque a cidade feminiliza todo mundo, não é? Então, a ideia de que a cidade, né, feminiliza, enquanto que o sertão masculiniza, porque o sertão é agressivo, é violento, não é? A vida no sertão é dura e, portanto, produz machos, não é? Quer dizer, e daí essa relação também de gênero entre sertão e masculinidade. No sertão, até as mulheres são macho, sim, senhor. Não é? Então, o sertão, como diz Guimarães, né, se você vem para o sertão, né, se Deus vir ao sertão, que vem armado. Não é? Uma das famosas frases do Grande Sertão Veredas, né? Porque no sertão, o diabo vive bem no redemoinho do meio. Não é? Quer dizer, o sertão também é a luta, é o lugar da luta eterna entre o sagrado e o profano, a luta eterna entre o Deus e o diabo, não é? Que está lá no. Não é? Nós tivemos simplesmente um cineasta fantástico como Glauber Rocha para reforçar e reconstruir esse imaginário em torno do Nordeste, não é? Por isso o Nordeste existe como uma realidade poderosíssima, né? Dificílima de ser contestada, desmanchada, não é? Todo mundo que vive no Nordeste sabe que no Nordeste as rivalidades são intensas entre os estados nordestinos, Pernambuco e Bahia, Pernambuco e Ceará, né? Mas quando falam para fora, não é? O discurso para fora é sempre da unidade regional, né? Nós não aparecemos sempre como uma região só. E vejam que a Bahia só se torna o Nordeste, Bahia e Sergipe só se torna o Nordeste oficialmente em 1969. A região original Nordeste é os estados que giram em torno de Pernambuco, não é? Que foram colonizados a partir de Pernambuco. Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, não é? Paraíba. A Bahia passou a se interessar em ser Nordeste a partir do momento que é criada a Sudene, em 1958. Não é?
evidentemente que os incentivos fiscais da Sudene eram interessantíssimos que você fosse Nordeste. E a Bahia até hoje é assim, ela é Nordeste quando não interessa ela é a Bahia. A Bahia, não é? Uma coisa enorme, grande, não é? Específica. Então, assim, a nordestinidade também é usada estrategicamente, não é? Ora você é nordestino, ora você não é, não é? Então, acho que, né, essa relação sertão-nordeste é uma das coisas que a gente também tem que questionar, né? Como eu dizia, o Nordeste tem 3 das grandes metrópoles do país. Né? Metrópoles violentíssimas, com todos os mesmos problemas que existem em qualquer metrópole brasileira hoje. Tráfico de droga, não é? Pobreza, miséria, favela, problema de transporte, de trânsito, né? De esgoto, de todos os grandes problemas que todas as cidades brasileiras têm. Né? O Nordeste tem cidades hoje no interior, não é? Com mais de 200 mil habitantes. Campina Grande tem mais de 400 mil habitantes. Fica no interior da Paraíba. Né? As 3 cidades do Cariri cearense reunidas, Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte, hoje totalizam mais de 1 milhão de habitantes. Teresina fica no interior, é uma capital que tem mais de 1 milhão de habitantes. Não é? Então, o sertão não é mais o sertão estereotipado há muito tempo. O sertão tem uma diversidade enorme. Né? É no sertão do São Francisco que se produz uva para exportação, que se produz vinho. Não é? Ao mesmo tempo que temos os mesmos problemas. Estão lá, né? Os problemas seculares daquela região. Boa noite a todas, a todos. Enfim, é muito lisonjeiro para mim estar dividindo essa mesa com o professor Durval. As obras dele, enfim, os livros todos são referências importantíssimas para essa pesquisa específica, mas também para, enfim, para a minha formação como sergipana nordestina. Então, enfim, vocês têm sorte que eu almocei com ele hoje, então toda a tietagem eu já fiz na hora do almoço, agora eu posso me comportar melhor aqui na frente. Assim. Bom, eu queria agradecer muito a Patrícia, a Humana, por ter proporcionado esse encontro. É uma grande alegria, enfim, é um privilégio poder fazer essa edição do Panorama. São 50 anos de Panorama este ano, na sua 36ª edição. Então, tem sido muito bom fazer esse trabalho. Vou pedir licença aos colegas do MAN, o Carlos, que já, enfim, já ouviram tudo que eu vou falar, eles conhecem de cor e salteado. É também uma alegria poder compartilhar esse processo, né? Uma exposição que vai acontecer em agosto. Então, é um momento de construção. Todo o projeto curatorial, toda a lista de artistas, por mais amarrada que seja, ela só toma corpo quando, enfim, quando a magia da exposição começa a acontecer, quando a gente entra no espaço, começa a instalar, começa a receber as pessoas. Então, é nesse momento que, enfim, a gente sabe que um projeto deu certo ou não deu certo, se uma ideia é potente ou não é potente, se um conceito dá conta da produção de um momento ou não dá conta. Então, todos esses exercícios reflexivos anteriores, eles são, de fato, precários. Então, mas eu acho que também essa precariedade desse momento é boa para ajudar na construção desse corpo. Assim. Eu acho que é importante dizer que eu acho que o conceito sertão para o panorama, eu fico muito feliz de ver que ele se inscreve também numa paisagem diversa e distinta. Por exemplo, enfim, o professor Durval lembrou da peça do Grupo Carmim, né, lá do Rio Grande do Norte, A Invenção do Nordeste, que é baseada no livro dele, né, enfim, adaptada pelo Pablo Capistrano, que é filósofo, né, e pelo Henrique Fontes, ganhou o Prêmio Shell
de dramaturgia. Eu queria lembrar, por exemplo, também do prêmio que o Maílson Furtado ganhou, né, no ano passado, o Prêmio Jabuti de Melhor Livro, com A Cidade Acraseado, né, um livro que também fala de uma cidade do interior do Ceará, né, e, enfim, um poeta cearense, enfim, muito vibrante, muito interessante. Agora, acho que abril ou maio, né, os queridíssimos colegas Bituca Sundé, Clarissa Diniz e Marcelo Campos inauguram uma exposição chamada A Nordeste, Acraseado também, que acho que talvez de maneira até mais frontal do que o meu projeto Sertão, discute esse lugar, essa invenção, esse lugar político, esse imaginário em torno da região Nordeste. Então, eu acho que é muito bonito ver Sertão habitando essa paisagem aí junto com a Nordeste, a cidade, enfim, todos esses outros acompanhamentos, assim. E ainda que, bom, cada uma dessas obras parta de uma origem diferente, né, eu acho que é importante dizer que, como ponto de partida, né, assim, com o Sertão, eu não quero necessariamente tratar ou exclusivamente tratar dos estados que compõem o Nordeste, né, nem da Caatinga, nem do Agreste ou do semiárido, né. Assim, eu acho que, com esse projeto, eu quero pensar numa certa arte brasileira que tem como fundamentos resistência e experimentação, e uma produção a partir dessa produção que eu faço, então, essa que eu acho que é uma licença poética, mas também uma licença política, de chamar essa certa produção de arte brasileira de uma arte sertão. Eu acho que é importante voltar a, enfim, apresentando um pouco o projeto na sua origem. Ele tem um título, né, e parte desse conceito sertão, que aqui eu tomo como um termo evocativo mesmo, né, que traz consigo afetos, formas, ideias, ficções, né. As imagens de sertão estão presentes por toda a cultura brasileira, ainda que nenhuma delas dê conta de tudo o que pode significar sertão. Os elementos de uma certa geografia, né, não são sertão. O semiárido não é suficientemente sertão, a Caatinga. As ocupações humanas não são sertão. Também não são sertão apenas as forças telúricas. Não há um empreendimento, um monumento ou uma manifestação que consiga simbolizar inteiramente sertão, nem mesmo essas manifestações do sagrado, do festivo, né? Há sempre uma condição sertão que funda outra existência e que não se deixa confinar. E se o imaginário de um certo senso comum trata sertão como vazio, como aridez, como aspereza, infertilidade, né, professor? A ele também confrontam-se as acepções de vitalidade, força, resistência, experimentação, criação, gestadas a partir de uma ordem de saberes e práticas que desafia o projeto colonial nas suas reiteradas tentativas de submissão. Eu fiz esse gesto bem simples, assim, de dar um Google, né? O que é sertão? E é muito curioso ver que a primeira definição, o primeiro verbete é sertão nordestino, né? E tanto que o segundo verbete é exatamente uma desambiguação, né, do sertão nordestino, né? E, simplesmente apertando ali em imagens, né, no Google Images, essas são as primeiras imagens, né, que aparecem quando a gente escreve essa palavra sertão. Em sua origem, né, é interessante ver que a ideia de sertão ela é afeita à de panorama na forma da sua complementaridade, né? Sertão é aquilo que é interior, que está no limite do conhecido, do litorâneo, é o que existe como porvir, né? O panorama, por sua vez, identifica e descreve a amplitude de uma visada territorial que é delineada pelo horizonte. Como limite, né, um conceito é dependente do outro. E aí, nessa proposição de exposição, né, é importante reconhecer também o conflito criativo, né, dessa ideia de trazer ao panorama uma arte que é sertão. O termo sertão, se a gente pensar no uso dele como associado, né, ao uso de Nordeste, portanto, ele é um termo que parte de uma origem não hegemônica, né, é um conceito que reivindica seu caráter fronteiriço,
que desatrela sua existência de uma região geográfica e sociopolítica específica, o Nordeste, e que se espraia país afora. Embora não contenha qualquer oposição ao urbano, né, como a gente estava aqui ouvindo agora, ele não é exatamente afeito a esse repertório, a esse vocabulário no nosso uso comum, né. Ele tem ficado à margem, né, das aspirações cosmopolitas ou do que se concebe como esse processo globalizado. Dessa forma, eu acho que é uma condição muito rica para contemplar uma produção de arte contemporânea que também possa existir fora dos cânones dos circuitos institucionais e mercadológicos estabelecidos, ainda que possa e deva infiltrá-los. Bom, para tratar sertão como um modo de pensar, deixa eu só mostrar mais uma imagem que essa eu capturei recentemente num metrô aqui de São Paulo, né, enfim, uma organização que fala transformando vidas no sertão e tal, e quando você entra no site da organização, de forma nenhuma quero entrar no mérito da organização, mas é ainda uma organização voltada para levar roupas, água, mantimentos para as vítimas da seca no sertão. Em 2019, uma foto de março. Bom, mas eu vou voltar para o Maxim Malhado, que eu acho que a gente fica com uma melhor imagem para discutir sertão. Para tratar sertão como modo de pensar, como um modo de agir, deliberadamente eu estou inscrevendo nessa discussão, nesses debates sobre epistemologias do Sul, né, como proposto pelo Boaventura de Souza Santos, ou desses orientalismos, né, e aqui é importante contar para vocês que essa pesquisa e esse projeto Sertão ela vem de um interesse meu esses interesses meio dispersos e diversos que a gente vai, que nos constituem de alguma forma, mas vem desse interesse pela prática dos agricultores do semiárido brasileiro e daqueles agricultores e agricultoras que se auto-intitulam experimentadores do semiárido. Assim, eu, me deparei com essa titulação, confesso que fui atraída aí, pela palavra experimentador, que eu acho que é uma palavra que me interessa e, de alguma maneira, é uma palavra muito cara à produção de arte, né, experimentação. Então, eu parto aí desse... Eu fiquei conhecendo a ASA, né, a Articulação do Semiárido Brasileiro, que é uma organização de mais de 3.000 associações, cooperativas, sindicatos rurais, movimentos sociais, ONGs, enfim, em torno da ideia de convivência com o semiárido, né, e que contraria uma política econômica e social, né, de origem colonial que explora e controla o povo do semiárido com projetos de combate, né, assim, combate à seca, combate ao clima, combate à geografia, combate à natureza, né, e com promessas de fartura, né, de abundância, né, e uma produção de excedentes que nunca retorna para o território e para o povo, né, assim. Nessas pesquisas sobre os agricultores experimentadores, eu tive a chance de assistir uma fala do Rondinelli Medeiros, um pesquisador paraibano, jovem, e que ele apresenta... Depois, o Eduardo Viveiros de Castro também tem trabalhado esse termo, mas eu acho que eu, pela primeira vez, ouvi do Rondinelli esse termo suficiência, né? Ele vai falar que uma característica da prática desses agricultores experimentadores do semiárido é que eles buscam a suficiência, né? Eles recusam esses grandes projetos de abundância e fartura que, de alguma maneira, os ludibria, né? E, ao mesmo tempo, eles também recusam essa identidade da escassez, da falta, da infertilidade, da miséria, e eles estão ali num projeto de suficiência que não tem nada de pobreza, né? O suficiente não é nem o simples, nem o pobre, né? O suficiente é a medida da suficiência é a medida do seu desejo, de alguma maneira, né? Suficiente a quê? Né? Então, suficiente para quem? Então, acho esse conceito muito potente, imaginar que há um movimento no semiárido brasileiro de experimentação, de inovação tecnológica, de práticas sociais, que busca a suficiência. Eu acho isso muito instigante, e, de alguma maneira, esse projeto vem
desse encontro, né, com a prática desses incríveis agricultores e agricultoras experimentadores do semiárido. Assim. Eu acho também muito, para mim, tem sido muito instigante pensar a arte a partir desse vocabulário da agricultura e dos agricultores, né, pensar nessa, eu acho que vem do campo e vem das experiências no campo, né, grande parte dos debates mais interessantes da nossa relação com a natureza, né, debates sobre questões climáticas e ambientais, sobre alimentação, né, sobre, enfim, os movimentos sociais poderosíssimos que atuam no campo, né, que, enfim, são das forças de resistência mais contundentes, né, do debate político hoje, né, enfim, o debate sobre distribuição de terra, sobre, enfim, territórios, retomada de territórios, né, enfim, indígenas e não indígenas, etc. Então, acho que tem sido muito instigante pensar em sertão e pensar numa arte sertão a partir de um léxico que encontra e parte mesmo desse debate sobre plantio, sobre agricultura, sobre essa relação do homem com a natureza, digamos, nessa condição mais fundadora e fundamental, né, da existência do Homo sapiens, né? Bom, então, por isso, o sertão ele é entendido aqui por meio da arte, né, como um afeto, como um modelo, como uma qualidade de onde brotam criações poéticas, imagens detonadoras, rearticulação da linguagem, novos arranjos sociais, encontros de saberes oriundos de diferentes matrizes, manejo dos bens naturais, né, engajamento com o entorno, múltiplas manifestações do sagrado, capacidade de festejar. Assim, para mim, essas são quase como especulações mesmo do que seria essa epistemologia sertão vista a partir da produção de arte contemporânea e como essas características todas vão, de alguma maneira, constituindo essa prática de suficiência que se reafirma numa arte contracolonial ou decolonial, como a gente queira chamar. Sertão, então, como uma plataforma para pensar o panorama, ele entende a arte como uma manifestação de uma cultura de resistência, né, de uma cultura de transformação, e que rejeita a tradição como uma condição estabilizada da identidade nacional. Eu acho que, se há hoje, enfim, a gente tem discutido isso aqui, constituindo o panorama, né, assim, a ideia de panorama foi muito questionada pelas últimas importantes edições desta exposição, né, que vão, enfim, perguntar que recorte é esse, que atualidade é essa que se invoca com esse termo panorama, e que capacidade uma instituição ou um grupo de pessoas tem de mapear uma produção na atualidade, né, num certo recorte de tempo. Qual o tempo que define um tempo de um panorama, né, de um panorama atual? Enfim, essa pergunta tem sido muito feita, né, pelas edições anteriores do Panorama, como também a pergunta do que é a arte brasileira, o que constitui uma arte brasileira, né? Qual o Brasil, ou quais Brasis, né? Eu lembro, por exemplo, do Panorama de 2009, né, curado pelo Adriano Pedrosa, que ele, inclusive, ele convida artistas estrangeiros, né, para constituírem o corpo de artistas da exposição, artistas estrangeiros atuando no Brasil, ou artistas, enfim, tinha exceções, eram os artistas brasileiros que participavam, mas eram artistas brasileiros que atuavam fora do Brasil, e ele dá para esse panorama um título em tupi, um título impronunciável, né, para todos nós ocidentalmente orientados, a gente não consegue nem falar o título, perguntando também quão estrangeiros somos em relação à nossa própria cultura, ao nosso próprio território. Assim, então, eu acho interessante pensar enfim, esses questionamentos sobre o que seria um panorama, o que seria um panorama brasileiro, eles são muito importantes. E eu acho que agora essa ideia, o questionamento sobre o que é um panorama brasileiro, ele é também por uma certa dificuldade uma resistência mesmo nossa de aderir a um projeto de país que eu acho que
só os poucos se reconhecem, né, nesse projeto de país. Talvez só 1% se reconheça nesse projeto de país. Assim. Então, acho que, para além dos adjetivos autocelebratórios, né, que propagam o brasileiro como alegre, democrático, acolhedor, resiliente, né? Eu acho que há uma necessidade mesmo de reinventar a própria mitologia, né? Uma necessidade urgente, né, de reinventar essa mitologia, né, diante desses retrocessos que vem aí junto com uma grande desmobilização social, e eu acho que, junto com isso, também a gente pode aproveitar para reescrever essa mitologia do Nordeste também, né? Desinventar um certo Nordeste para poder existir outros. Bom, e aí tem uma pergunta, claro, né, que, enfim, tá nessa pesquisa, que é qual o sertão, né? E aí a arte brasileira prende construções e reconstruções em torno do sertão. Quem já leu o livro do professor Durval sobre o Nordeste, enfim, consegue identificar ali vários debates, né, de várias obras, né? Eu acho que essas referências, sem dúvida, Os Sertões, do Euclides da Cunha, publicado em 1902, né, é um livro fundamental. Ele vai entrelaçar ali essas vertentes, né, da terra, do homem e da luta, para tratar o sertão como um lugar político e natural, como um estado de espírito, como uma condição. Né, a obra fala da lealdade, né, a obra fala da força, da resiliência do sertanejo. Né, ele, enfim, de alguma maneira, começa muito crítico, e a gente percebe no texto que ele vai se rendendo, né, o contato com aquela história. E, bom, a despeito das teses precárias e superadas, né, de determinismo racial que o livro tem, é uma obra fundadora do imaginário, de um certo imaginário cultural e social do Brasil, que, como o professor Durval lembrou, vai ser reacessada depois em muitos momentos. Né. Tem muitos sertões que foram construídos a partir dos sertões. Né, assim. Bom, em contraste aí com essa visada pré-modernista, tem também nessa passagem do século XIX para o século XX correntes como o naturalismo, né, como o regionalismo, uma obra como a do José de Alencar, né, o sertanejo, né, vai falar aí desse cenário. Também, enfim, um ponto importantíssimo da obra do professor Durval é enfim, a escrita, né, e esse modernismo que incorpora e atualiza esse projeto de sertão no manifesto regionalista. Né, o sertão é um valor muito importante para o manifesto regionalista do Gilberto Freire, enfim, é 26, né, o livro, né? O Graciliano, o José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, todos esses nomes que o professor Durval já citou, dão continuidade a essa produção que busca representar, entre outras coisas, o sertão e seu povo, né, chamando a atenção de maneira mais ou menos simbólica para o estado de subdesenvolvimento e precariedade, né, uma proposta que também vai repercutir nas obras do Cândido Portinari, com a célebre imagem, né, dos retirantes, ou da Tarsila do Amaral, que, enfim, faz uso de cenários de aridez, enfim, muitos outros contextos para além também das representações do Nordeste ou do sertão. Né, Vicente do Rego Monteiro, Cícero Dias, que é, digamos, se o Gilberto Freire cria um texto, né, talvez o Cícero Dias cria uma imagem, né, sobre um certo Nordeste. Enfim, para citar só alguns nomes mais emblemáticos. O sertão ele é deglutido pela antropofagia, né, de alguma maneira. Ele aparece ali como marca, né, de um Brasil primitivo, original, né, na antropofagia, mas ele reaparece ali em manifestações como, por exemplo, o movimento armorial, né, que tem o Ariano Suassuna como grande nome, que vai conclamar a criação de uma arte erudita, né, a partir do Nordeste. E, bom, só lembrando essa obviedade que a gente tem falado até agora, como, nesse imaginário, a ideia de sertão está confundida o tempo inteiro com a ideia de Nordeste. Né? E, bom, o João Cabral de Melo Neto, ele, com a Educação pela Pedra, né, um livro de 66, ele fala que, no sertão, o aprendizado é de dentro para fora, como uma pré-didática. E eu vou citar um verso dele, fala: no sertão, a pedra não sabe lecionar, e, se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra, lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. Né? O sertão está
nas harmonias e letras, né, do seu cantador por excelência, né, o Luiz Gonzaga. Está no Ataque de Carcará, música de 65, do João do Vale e do José Cândido, interpretada por Maria Bethânia no show Opinião. Né, na história de vida retratada em Disparada, de Geraldo Vandré e Theo de Barros, que, na voz do Jair Rodrigues, lá em 66, ele já falava, né, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Né. O sertão está na ficção, né, costura toda a ficção do Guimarães Rosa, não apenas como um lugar geográfico ou condição social, mas como uma metafísica, né, como um mistério. Vou citar também aspas aqui para o Guimarães Rosa, dessas frases que, enfim, a gente conhece quase de cor. Né? Assim, sertão é isto, o senhor empurra para trás, mas, de repente, ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera. Ou, sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Né? Uma fala do Riobaldo, no Grande Sertão Veredas, um livro de 56. Né? Tem essa fascinação plástica, né, do Glauber Rocha pelo sertão, que resulta em Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, e que vai ser replicada ali por, enfim, todo o cinema novo que trata, né, desse imaginário. Né, o Glauber Rocha fala desse sertão como um lugar sem remediação. Né, assim, todo mundo lembra dessa cena final em que Manuel e Rosa fogem do sertão em direção ao litoral. Né, assim, o sertão vai vir a mar, começa a vir uma aguinha, né, uma ondinha chegando ali no final do filme, né, como, enfim, essa necessidade de escapar, porque para esse lugar não tem solução. Né, então é preciso escapar em direção ao sertão, ao litoral, né, escapar do sertão em direção ao litoral. São, enfim, vastas e basilares, enfim, portanto, eu poderia ficar aqui a noite inteira discorrendo sobre exemplos e mais exemplos, né, das abordagens sobre sertão na cultura brasileira, quando o que eu, enfim, estou pretendendo com esse projeto é, reconhecendo esse legado, acrescentar uma outra visada, né, de modo que essa abordagem aqui do panorama se distancie desse imaginário simbólico e que também se afaste dessa atração do folclórico e que se distinga dessas representações de clichês regionalistas. Portanto, o sertão não deve ser entendido como um tema, mas como uma forma de enunciar. Né? Então, não é sobre sertão, mas é uma forma sertão de existir como arte. Assim. Para a exposição, então, agora entrando aqui um pouco mais no projeto, eu vou seguir, não sei quanto tempo eu já gastei, mas, enfim, eu queria mostrar alguns, talvez uns 5 ou 6 artistas. Enfim, a exposição ela vai tomando corpo, como eu falei, aí, com 29 artistas. Eu acho que são artistas que estão aí trabalhando a partir de um conjunto de conceitos, de valores, de, enfim, afetos transformadores. Enfim, naturalmente, esse é um projeto que vai contar com muitas obras inéditas ou obras comissionadas para esse contexto, embora eu acho que é importante dizer que, na minha pesquisa, eu não convidei os artistas para reagirem a esse conceito, né? Não, enfim, eu não trato como o sertão como tema, trato o sertão como um conceito, né? Eu não convido os artistas para reagirem à minha proposição, mas eu acho que eu vou ao encontro de artistas que eu acho que são artistas cuja prática é uma prática de arte sertão, assim. Então, eu acho que eu tentei fazer esse trabalho, que é muito mais de observação e de escuta do que exatamente de fazer as produções se engajarem. Então, é muito mais um encontro ali de interesses e formas de trabalho do que exatamente uma adesão a um projeto curatorial, alguma coisa que, enfim, sempre me dá. É claro que é uma troca, né, um diálogo, uma construção que se faz ali no encontro, mas, enfim, eu sempre resisto um pouco a essa ideia de que os artistas devem assinar o abaixo-assinado do curador. Assim. Um outro aspecto, acho que, desse conjunto de artistas é que há muitas contaminações, né, de distintas expressões de arte, de modo que eu quero, enfim, acho que é importante refutar essa hierarquização, né, entre as linguagens, entre os registros artísticos, e fazê-los todos se encontrarem. Por fim, eu queria, para terminar e começar a mostrar alguns artistas, eu queria
lembrar, né, que a etimologia da palavra sertão é desconhecida. Enfim, como o professor Durval falou, essa palavra já vinha sendo utilizada pelos portugueses para falar de territórios em África. Enfim, na carta do Pero Vaz de Caminha, ele já cita sertão, né? Então, ele fala, vou citar também, ele fala: pelo sertão nos pareceu, visto do mar, muito grande, porque, a estender os olhos, não podíamos ver senão terra e arvoredos. Terra que nos parecia muito extensa. Então, se a gente pensar que do Porto Seguro, da então Ilha de Vera Cruz, lá em 1500, enfim, sertão já era essa terra que se sucedia ao litoral. Eu penso também, e eu gosto, acho muito poderoso a gente pensar essa etimologia desconhecida da palavra sertão, porque eu acho que tem também uma das características, enfim, tem esse caráter de mobilidade que, de alguma forma, institui o conceito de sertão, que eu acho que é uma característica que também a gente pode pensar em relação à arte, né? A arte com essa potência de ser um organismo móvel, né? Assim, e ao sertão, sempre que ocorre, né, de querer cercar, dominar, decifrar, colonizar aquele território, né, que a gente compreende como sertão, ele não deixa de ser sertão, como a arte também não deixa de ser arte quando a gente tenta conceituar, institucionalizar, mercantilizar, mas a potência verdadeiramente disruptiva e criadora, ela já escapou. Assim, então, se a gente pensar, o sertão está sempre na fronteira de onde não se chegou ainda, né? Assim, está da cerca adiante do que se tentou, do que se colonizou, embora a sua força e potência sertão continue ali dentro da cerca. Tem uma coisa ali, enfim, já escapou, como eu acho que, enfim, me interessa muito pensar nessa capacidade da arte também de sempre escapar. Assim, tem sempre um afeto, uma imagem, né, um conceito, uma tensão que está ali no porvir. E acho que essa é uma potência e me permite, enfim, chamar, enfim, a arte de uma arte sertão nesse sentido, assim. E, bom, eu acho que é também como, enfim, esses gestos que vão compondo um processo de pesquisa curatorial, né, ao longo do percurso de pesquisa. Eu, muitas vezes, fiquei me perguntando, né, o que era o sertão, né? E aí, até que, enfim, num dado momento, eu deixei de usar o artigo masculino definido o, né, para falar, e essa questão fez muito mais sentido, né? Assim, então, o que é sertão parece, ao mesmo tempo, a pergunta e a resposta, né? Bom, eu vou, enfim, passar, enfim, vou passando aqui. Então, todos os artistas que eu apresentei na segunda, numa coletiva de imprensa que a gente fez aqui, mas eu queria, talvez, descrever e me deter um pouco mais. Não dá para falar dos 29 artistas, a gente vai falar e discutir eles até a abertura da exposição, sem dúvida, mas eu queria, talvez, falar de algumas produções que eu acho que dão conta de agregar e de agenciar um pouco desse debate. Assim. A Ana Pia é uma artista de Belo Horizonte, ela vive em Paris, enfim, é uma artista que vem da dança, ela é coreógrafa, e a Ana Pia vai investigar, por meio da dança urbana, né, muitas histórias e memórias da diáspora africana e como elas existem no corpo que dança, não só no corpo dela que dança, mas no corpo de quem dança. Assim. Então, ela vai pensar, vai quase como fazer uma decupagem mesmo de movimentos que estão presentes nas danças de diversos países, de diversas colônias, e como esses movimentos vão resgatando e acionando memórias de outros lugares, memórias de outras culturas, memórias de outros tempos. Assim. Então, é quase como se esse corpo fosse, a gente pudesse decupar mesmo o movimento, e isso vai conectando a outras temporalidades, lugares, mas, sobretudo, uma memória que está ligada a essa diáspora negra. Depois, enfim, se a gente for conversar, vocês podem, enfim, voltar a um ou outro artista que eu estou simplesmente passando. Passei pela Ana Lira, pela Ana Vaz, pelo Antônio Bach, que mora em Brasília.
Bom, queria contar um pouco também do coletivo Funiô de Cinema. Esse é um outro projeto, acho que importante, do Panorama. O coletivo Funiô de Cinema está sediado, né, em Águas Belas, Pernambuco, e vem, enfim, é um dos desdobramentos da atuação do Vídeo nas Aldeias, que essa associação que está baseada em Olinda e que tem feito, desde os anos 80, né, um importantíssimo trabalho de criar condições das populações indígenas se autorrepresentarem. Então, eles fazem oficinas de vídeo, oficinas de filmagem, disponibilizam equipamentos e rompem com essa tradição sempre do colonizador, do violentador falar e representar o violentado, né? Assim, do discurso do vencedor ser sempre o discurso que, inclusive, quer enunciar a dor do vencido, né? Assim, então, eu acho que o Vídeo nas Aldeias tenta romper com esse sistema, né, que é basicamente, digamos, é um sistema que constitui a filosofia, que constitui a história, né, um sistema que constitui, enfim, em grande medida, essa história hegemônica, as narrativas hegemônicas de modo geral. E aqui a gente tem, então, o coletivo Funiô de Cinema, que nasce, né, de uma ação do Vídeo nas Aldeias, e que, enfim, os Funiô estão no sertão pernambucano, historicamente sendo sempre expulsos do seu território, né? As cidades vão crescendo e os territórios indígenas vão encurtando ou vão sendo alterados, né? Vão sendo a fronteira da cidade aumenta, a terra dos Funiô diminui, e eu acho importante ouvir, enfim, essa história. A gente sempre fala também como se o genocídio indígena tivesse acontecido, tivesse sido bem-sucedido na sua totalidade. Não foi, né? É uma tentativa de genocídio, porque os povos indígenas estão resistindo, enfim, aí são também dessas grandes forças, dessas potências políticas de resistência ainda hoje no país. Então, acho que, sobretudo no imaginário do sertão ou dos estados que constituem o Nordeste, ninguém se identifica mais como indígena ou imagina que haja presença indígena, e eu acho importante ver a produção dos Funiô nesse sentido, para a gente, se é para falar dessa territorialidade, desse território, né, desse território, do que seria esse território sertão, eu acho que é importante falar a partir dos habitantes e dos povos originários, no caso aqui, os Funiô. O Cristiano Lenhart, de Itaara, que está vivendo agora em São Lourenço da Mata. Vocês vão lembrar desse trabalho, enfim, que esteve aqui no pavilhão do lado, né, na Bienal de 2016. O Dalton Paula, enfim, que mora em Goiânia. Daniel Albuquerque, do Rio. Desali, de Contagem. A Mariana Berta e a Gabi Bressola, que são duas artistas do oeste catarinense. A G. Viana, né, que mora em São Luís do Maranhão. O Gervânio, eu queria falar um pouco do Gervânio, porque o Gervânio enfim, eu acho que tem alguns nomes nessa lista que não são exatamente de, enfim, artistas nascidos depois dos anos 80. Assim, tem, enfim, alguns artistas com uma importante história para a arte brasileira, mas acho que são artistas que precisam ser reacessados. E eu acho muito potente olhar para a obra desses artistas a partir de hoje, do que eles estão produzindo hoje. Então, o Gervânio é um artista de Cuiabá, um artista da geração 80, que tem, enfim, trabalhado desde então. É um desses artistas que estava ali, nos anos 80, muito perto de uma arte, de um ativismo, né, que ajudam a constituir. Então, o Bené Fonteles, por exemplo, usa esse termo, é um interlocutor do Gervânio, ele usa esse termo artivista. Eu acho que o Gervânio, de alguma maneira, faz parte desse entendimento, né, de um artista que atua de múltiplas formas, e o trabalho do Gervânio é um trabalho vastíssimo, muito potente, e tem essa série de obras que ele fala: arte aqui eu mato, e às vezes tem quase uma literação com arte aqui é mato, como um artista que vem do Mato Grosso, né? Se a gente pensar tanto nessa profusão, né, de arte, né, que a arte pode ser mato
enfim, pela sua abundância, mas também esse tratamento dado à arte de mato, né? No caso do Mato Grosso, o mato é o cerrado, né? Assim, é um dos biomas mais delicados, sofisticados, importantes, né? Do Brasil. Só, enfim, pouco mais de 8% da área de cerrado está preservada, está em área de preservação, né? As fronteiras agrícolas enfim, dos grandes latifúndios e das monoculturas avançam todo o tempo sobre o território do cerrado. Então, pensar nessa multiplicidade de sentidos dessa enunciação, né? Dessa frase arte aqui eu mato, e pensar não só nessa relação de arte e natureza, né? Mas também pensar nisso como atualizando isso para um certo contexto, né, de enfrentamento, né, simbólico, político, né, que a arte vem que vem existindo, né, afrontando mesmo a existência da arte e da cultura no Brasil, né, como ameaças. É muito interessante ler isso, ler esse enunciado hoje, né, arte aqui eu mato. Ops. A Lise Lobato, uma artista, enfim, ela nasceu em Belém, mas uma artista do Marajó. Queria falar também um pouco da Luciana Magno, uma outra artista paraense, cuja produção está, enfim, a Luciana está sempre pensando no lugar de um corpo que se funde mesmo, que estabelece outra hierarquia e outra ordem com a natureza. O seu corpo quase de alguma maneira se transforma na natureza. Ela, enfim, é uma artista que trabalha quase sempre a partir de performances que são feitas para fotografia, para vídeo, para website. Mas, enfim, a performance é uma linguagem muito importante no trabalho da Luciana, e ela está falando, claro, ali na presença, na sua presença ali no território amazônico, né? Ela está falando também desse conflito, né, com essas grandes obras de infraestrutura, com esses grandes movimentos, né, de exploração e expoliação desse território. Mas ela está falando ali dela como, enfim, como um sujeito, como um corpo, e como um corpo-natureza insurgente ali, resistente a todas essas tentativas. Assim. Então, esse vídeo, por exemplo, Transamazônica, a gente está vendo só um estilo, ela ali um corpo-pedra ali na Transamazônica. Eu acho que esse é um trabalho muito interessante também para pensar nessa arte sertão. A Mabe Betônico, de Belo Horizonte. A Mabe, o trabalho dela, enfim, tem um dos trabalhos dela muito interessantes, que ela pega essa pesquisa do Aubert de la Rue, um desses viajantes, né, professor Durval, essa história, esse sertão forjado, esse Nordeste forjado, ele, em grande parte, vem também desses viajantes estrangeiros, né, que vão constituindo essas narrativas sobre o que vão encontrando, né, e, enfim, vão guiando, condicionando muito dessas leituras. A Mabe estava fazendo uma pesquisa na Suíça sobre o Aubert de la Rue, a partir de um arquivo na Suíça, e se defronta com uma série de documentações sobre a Caatinga. Ele tinha tinha pesquisado sobre a Caatinga, então, de alguma maneira, o trabalho da Mabe está nesse limiar aí da documentação, do documento, do arquivo, dessa existência institucional da informação e do conhecimento, e quanto de ficção há nisso, quanto de invenção há nesse gesto. Assim. A Maria de Matos, que é de Governador Valadares, mas está, enfim, baseada, radicada no Recife, que vem da poesia, também é poeta, além de artista visual. O Maxim Malhado, que mora ali em Massarandupió, na Bahia, numa praia que está entre Salvador e Aracaju. Acho que o Maxwell Alexandre é um outro artista interessante para a gente pensar nessa arte sertão, né, um artista da Rocinha, que trabalha, vive na Rocinha. O Maxwell, o trabalho dele acontece, sobretudo, por meio da pintura, né? Ele faz essas pinturas de grande dimensão, em que ele está retratando, enfim, esse conflito que se atualiza diariamente, né, da existência da juventude negra, enfim, das tentativas de extermínio dessa juventude negra, né, desse contexto de todo esse território ultracomplexo, que se constitui também muito a partir de narrativas inventadas, né, do que seria esse território da favela, né, da favela do Rio de Janeiro.
enfim, se a gente for pensar, inclusive, na origem do termo favela, tem muito a ver com a presença dos migrantes nordestinos, né, no Rio de Janeiro. Então, ele vai atualizar aí enfim, a pintura dele está o tempo inteiro tratando desses conflitos, desses confrontos, da existência, enfim, do negro nesse contexto urbano, carioca. Essa, por exemplo, é uma pintura que vem dessa série Pardo é Papel, né, que ele pinta sobre papel pardo. Michel Zósimo, que está baseado em Porto Alegre. Paul Setúbal, enfim, de Goiânia, que está morando aqui em São Paulo agora. Acho que o trabalho do Paul é interessante também para a gente pensar nessa... Enfim, o Paul faz uso de uma série de elementos e ferramentas que, enfim, são muito simbólicas para esses sistemas de opressão, esses sistemas de poder e de produção de violência. É muito interessante que, enfim, o Paul também integra o grupo Empresa, enfim, um grupo que trabalha com performances muito contundentes também. Então, eu acho muito bonito ver como, no trabalho do Paul, tem esse corpo insurgente que, ao invés de ser marcado pelo poder, ele deixa a sua marca nesse instrumento. Assim, aqui, não sei se a imagem está boa o suficiente, mas, por exemplo, é um cacetete que tem aí a marca de dentes e de corpos. Assim. Então, é como se fosse um corpo, de fato, resistente e que quebra a estrutura de quem marca quem. Assim. Então, é um corpo, de fato, que marca um sistema de poder. A Rádio UND, né, que é um desses outros trabalhos coletivos que a gente convidou para participar do Panorama, né, eles são muitos artistas, muitas jovens lideranças indígenas importantíssimas que se encontraram no Rio de Janeiro e que criaram essa primeira rádio 100% integralmente indígena, que tem a dupla função de ser um veículo de informação para os indígenas e também, eles falam que é um veículo de formação para os não indígenas, que, enfim, somos quase todos nós muito ignorantes, né, quanto às culturas indígenas contemporâneas e a forma como elas vivem e se organizam hoje. Tem uma programação musical muito vibrante, enfim, muito rap indígena, a gente escuta na Rádio Yandê. Enfim, eles também vão fazer um projeto aqui para o Panorama. O Randolph Lamonier é um artista de contagem baseado em Belo Horizonte. Se vocês foram à feira, acho que vocês viram certamente algum trabalho do Randolph. Esse aqui são trabalhos da série Profecia, que estavam numa exposição que eu fiz exatamente há um ano atrás, parece que foi ontem, mas enfim, abril de 2018, no Vídeo Brasil, chamada Mito Motim. O Rafael Escobar, aqui de São Paulo. A Raquel Versier, que é de Belo Horizonte, mas que há alguns anos é professora no Crato, na região do Cariri. Regina Parra, aqui de São Paulo. A Rosa Luz, que é performer, enfim, artista visual, que é também, enfim, que é cantora, né, uma cantora, enfim, eu acho que é dos YouTubes mais populares dessa lista aqui de artistas. O Santídio Pereira, enfim, acho que é também um artista interessante para a gente pensar hoje aqui nessa nossa conversa, que é um artista que veio criança ainda, enfim, a história dele, a mãe dele sai de Curral Comprido, vem para São Paulo procurar emprego, viver aqui, e depois de uns anos ela volta para buscá-lo. Ele vem ainda criança, eles moram ali naquela região do CEAGESP, né, uma região, enfim, uma região que tem muito esse caráter da passagem, da viagem, né, de viajantes que chegam e trazem ali os produtos que vão abastecer, produtos de todo o Brasil, né, para abastecer a capital do dinheiro brasileiro, né, São Paulo. E o Santídio enfim, começa a frequentar um ateliê de estilogravura, e ele faz essas estilogravuras de grandes dimensões.
em que eu acho muito interessante como ele vai retratar, vai usar essa técnica, que é uma técnica muito também simbolicamente referenciada, atrelada a esse imaginário, né, dessa arte do Nordeste ou do sertão, e como isso nos trabalhos do Santídio ganha um caráter de projeção, identificação com saudade e ao mesmo tempo, como toda essa saudade ela é ressignificada em outras imagens que ele vai criar no seu trabalho. A Vânia Medeiros, de Salvador. A Vânia, quando eu a convidei, ela falou assim, mas você acha que eu sou artista? Assim, a prática dela está, enfim, flutuando aí nessa fronteira entre a pedagogia, a educação, a arte. Eu acho sempre muito instigante quando um artista questiona a arte como seu lugar de atuação. Assim, ele vai estar ali sempre nos encontros, né, com outras disciplinas, com outros modos de fazer. Eu acho que o artista que se pergunta se é artista, ele é incondicionalmente artista, né, assim. E aí, fechando a lista, a Vulcânica Pouca Roupa, que é uma artista circense, performer, aqui de Presidente Bernardes, mas que mora em Florianópolis há alguns anos. A Vulcânica ela tem feito, enfim, faz parte da pesquisa de mestrado, mas eu acho que é muito além do que enfim, do que pode esperar uma pesquisa de mestrado acadêmica. Ela está fazendo um arquivo que se chama Desaquenda, é uma produção da Cuceta Produções, em que ela está entrevistando, conversando com uma série de artistas trans, não binários e não binárias do Brasil, e ela está, enfim, tentando discutir a visibilidade trans no espaço institucional, né, o que acontece quando esse corpo dissidente, né, adentra esse território político, esse território simbólico, e eu acho que é um trabalho que também, como outros que eu mostrei aqui, uma artista que, como outras que eu mostrei aqui ao longo dessa apresentação, traz consigo um coletivo, traz consigo um grupo de pessoas que estão aí vibrando com muita potência essa ideia de sertão, assim, do que seria uma arte sertão. É isso. Obrigada.